Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Deus não está nos templos feitos por homens. Este é o tema deste vídeo. Deus não está nos templos feitos por homens. Não adianta procurar Deus nas chamadas igrejas. Ele não habita nesses lugares. O que tem nesses lugares são doutrinas de homens, são preceitos e ordenanças da lei de Moisés, o qual Deus deu fim, primeiramente enviando o seu filho que tirou o pecado, e o pecado era a lei de Moisés. E no ano 70, quando ele julgou Israel, ele derrubou o templo terreno, templo que havia em Jerusalém, e estabeleceu o templo espiritual. Veja, Atos capítulo 17, versículo 24 e 25. Atos capítulo 17, 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá vida, respiração e tudo mais. Atos 17, 24 e 25. Então, para que você oferecer sacrifícios, holocaustos, achando que você fazendo isso, você está agradando a Deus, ou que você está dando dinheiro para Deus, como se Deus precisasse de alguma coisa da nossa parte. Meu amado, a obra perfeita Deus já fez, enviando seu Filho. Deus, vou ler de novo no versículo 25, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos dá vida, respiração e tudo mais. É Deus quem dá tudo para nós. Nós não temos como fazer nada por ele. Basta somente crermos, basta somente vivermos por fé. É isso que agrada ao Pai. Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em verdade, em espírito e em verdade, nem em Jerusalém, nem nos montes. Ele não estava em Jerusalém, ele não está em templos feitos por mãos de homens. Como dizem, vamos à casa de Deus, vamos à igreja de Deus. Não tem como, o seu espírito é a igreja. Quando se junta em torno da sã doutrina, em torno da graça de Deus, sem o fermento da lei, sem preceito, sem ordenança, então ali está a igreja de Cristo e ele é o cabeça. A igreja dele não tem CNPJ, a igreja dele não tem nomes dados por homens. Existem umas catedrais por aí dizendo que é a casa de Deus, mas é impossível existir um lugar que possa colocar Deus. O mais impressionante é que ainda dizem que existe um ser do mal que atormenta os filhos de Deus, como Satanás, Beelzebul, Lúcifer, tudo criado pela religião, tudo criado para amedrontar, colocar terror, escravizar as pessoas. Eu fiz parte desta loucura também, mas graças a Deus consegui sair desse engano, meus olhos foram iluminados, a minha mente foi esclarecida, as escamas que haviam nos meus olhos, o véu foi tirado. O Espírito da graça, porque eu pedi, eu estava frequentando o lugar que eu falei muito sério, falei, irmão, o irmão que estava lá, eu falei, irmão, eu vou estudar, eu quero aprender, eu quero entender o porquê não acontece mais as coisas, os milagres, os prodígios que aconteciam na época dos discípulos. Falei, eu vou estudar e eu quero entender. E pela misericórdia, da graça de Deus, ele, de fé em fé, aos pouquinhos, ele vai acrescentando esse conhecimento. Então, pode existir um local para caber um Deus tão grandioso? Sim, em nosso espírito. Por quê? Porque ele é o espírito. Veja Isaías, capítulo 66, versículo 1. Assim diz o Senhor, eu estou usando a Nova Almeida atualizada. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa, então vocês poderiam construir para mim? Ou que lugar para o meu repouso? Então, não há... É uma metáfora
Porque Deus, na verdade, hoje, depois do ano 70, ele habita em nosso espírito. O templo dele é espiritual. Então isso aqui era uma metáfora, uma figura de linguagem, dizendo, pode haver um tabernáculo, uma casa, algum lugar no universo que caiba a Deus pela grandeza dele? Afinal de contas, ele é um Deus que diz que todas as águas dos oceanos cabem na concha da palma da mão dele. Ele mediu o universo, todo o universo, a palmos. Então é impossível. O Deus, ele é o Espírito, o Senhor. E ele sendo Espírito, ele habita nos Espíritos. Ele não habita em algo concreto. Pode ser edificado para ser templo do Espírito Deus, aprendendo com as maldições da lei de Moisés? Pode alguém ser edificado para ser templo do Espírito de Deus, aprendendo com as maldições da lei de Moisés? Como dízimo, que nunca foi dinheiro, era alimento, e era levado na casa do tesouro. Essa casa do tesouro ficava no templo que havia em Jerusalém, o qual foi destruído, até os seus alicerces, quando veio o juízo de Deus. Ofertas que eram para as festividades, para a manutenção do templo. Então não existe mais esse templo de Deus. O que tem por aí são templos de homens. Ah, mas eu tenho que ajudar a pagar aluguel. Então você está sendo cúmplice, você está financiando um sistema mentiroso e enganoso. Na verdade, você não tem que dar nada, porque esses lugares, enquanto eles não aprenderem que o que tem que ser ensinado, pregado é a sã doutrina, eles devem permanecer fechados e lacrados. Porque eles estão só colocando maldição na vida das pessoas que frequentam esses lugares. Porque quem pratica as obras da lei de Moisés está debaixo de maldição. Está caído da graça de Deus. Então, pode alguém ser edificado para ser templo do Espírito de Deus, aprendendo com as maldições das leis de Moisés? Claro que não. Paulo preparou um povo para ser morada do Espírito de Deus soberano. Por isso que, até o ano 70, existia dons de pastores, de bispo, de presbítero, de evangelista. Mas 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7 e 8, quando o perfeito veio, deu-se fim a esses dons. Não existem mais. Os 3 dons que são eternos, quais são? A fé, a esperança e o principal deles, o amor. Esses dons são eternos. Então veja, Efésios capítulo 2, versículo 22. Nele também vocês estão sendo edificados. Nele quem? No Cristo ressuscitado. Eu não coloquei aqui o anterior. No Cristo ressuscitado, não no Jesus de Nazaré. Quando você ouve falar do Jesus de Nazaré, que ele veio para cumprir a lei, você está no antigo pacto. Porque Mateus, Marcos, Lucas e João trata da história, livro histórico, dos dias de Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne. Para que haja um novo testamento, o testador tem que estar morto. Então, quando ele disse tetelestai e entregou o Espírito ao Pai, pronto, deu-se início ao Novo Testamento, à nova aliança, ao novo pacto. Ah, mas então foi Atos? Não, Atos não. Atos o nome diz, Atos dos Apóstolos. Lucas escreveu sobre os Atos dos Apóstolos. A sã doutrina recebida por Paulo no terceiro céu inicia no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 1. As 13 epístolas de Paulo, vai até Filemão. Hebreus, epístola aos Hebreus. Quem escreveu, escreveu para os judeus que estavam na transição, vindo do legalismo, da lei de Moisés, para o Novo Testamento, para a graça de Deus. E provavelmente quem escreveu ali, na minha humilde opinião, foi Apolo. Então, nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Agora você acha, meu amado, você acha que quem prega a graça, quem prega a sã doutrina, você acha que você pode falar, esse camarada ele é herege. Eu sou com muito orgulho, porque eu sou contra os dogmas e as doutrinas da religião. Eu sou um herege com muito prazer. Então, você acha que pode alguma pessoa, ela ser preparada para ser morada do Deus no Espírito, ouvindo Malaquias 3, 8, 9, 10? Sendo que o livro de Malaquias foi escrito para
os sacerdotes, foi uma repreensão, foi uma exortação para os levitas e os sacerdotes? Você acha que uma pessoa pode ser preparada para ser morada no Espírito ouvindo falar das maldições da lei de Moisés? Jamais. Para ser preparada uma pessoa, ela tem que ouvir a sã doutrina, as boas novas, não as velhas, coisas velhas passadas, a velhice da letra. Pelo contrário, ela tem que ouvir boas novas. Ela tem que andar, ela tem que avançar no conhecimento, não ficar lá nos princípios do batismo de Jesus eu vou praticar. Não, ele não praticou, ele praticou a lei da purificação, que era, porque como ele era o cordeiro, ele foi o cordeiro que tirou o pecado do mundo, pela lei o cordeiro deveria ser lavado até as suas entranhas. Então ele foi lavado, o cordeiro foi lavado. Se batismo fosse algo importante, Paulo teria dado muita ênfase nas epístolas dele. Paulo falou que batizou uma, duas ou três pessoas. Se batizou mais alguém, ele nem lembra. Por quê? Porque ele não veio batizar, ele veio pregar a sã doutrina. E na sã doutrina não tem essas coisas. O batismo foi na cruz, foi na morte de Jesus. Então, nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada do Espírito. Essa morada ocorreu depois do ano 70. O verdadeiro templo de Deus foi estabelecido depois do juízo do ano 70, DC. E esse templo é espiritual e está no espírito dos eleitos. Devemos acudir os templos de Deus que estão por aí sofrendo. Estão nas marquises, debaixo dos viadutos, nas drogas, nos vícios. Devemos alimentar estes templos e com alimento, mas principalmente com o alimento sólido e verdadeiro, que é o alimento espiritual. Dizendo, tu és um eleito de Deus, tu és o templo do Espírito de Deus, saia dessa vida, mude, fortifica-te, fortifica o teu espírito e faça mortificar a tua carne. Tem que ser pregado essas coisas, não dizer à pessoa, vamos para a minha igreja, que você tem demônio, que você tem que passar por uma corrente de libertação e talalá e talalá. Então, depois que essa pessoa vai lá, ela vira escravo, ela vira 2 vezes mais merecedora de sofrimento, de maldição do que antes. Quando a pessoa dá dízimo, que nunca foi dinheiro, ofertas que eram ordenanças da lei para as festividades e manutenção do templo terreno, estão, na verdade, financiando um sistema mentiroso, enganoso e fraudulento. Estão engordando os cofres dos homens que se dizem serem mestres, mas que na verdade são homens impiedosos, gananciosos, mentirosos, que nada sabem a respeito da sã doutrina. E se sabem, escondem de você. A pessoa só consegue ser templo de Deus quando acredita na escatologia consumada. Enquanto não acreditarem, enquanto não acreditam, ficam por aí sendo enganados pela religião. Creia neste acontecimento e comece a reinar em vida. Veja, Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Isso ocorreu quando, meu amado? Quando Deus bateu o martelo no ano 70 e estabeleceu a nova Jerusalém espiritual. Aqui, ó. João viu, ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. O que significou o capítulo 1, versículo 10? O dia do Senhor foi o quê? Foi o juiz de Deus que havia chegado. Foram 3 anos e meio, da metade de 66 ao ano 70 DC, veio o juízo. E lá no finalzinho, já no capítulo 21, disse João em espírito, e vi novo céu, ele estava vendo no espírito, e vi novo, só que essas coisas só acredita quem é espiritual, quem é carnal jamais acredita nisso. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia,
Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus. Oh, meu amado, creia nisso. Não seja igual à religião, à teologia, que futuriza essas coisas. Isso ainda vai acontecer. Pare de ser menino. Acredite no que está escrito. Creia, seja espiritual e comece a reinar em vida, comece a desfrutar das maravilhas, do gozo que é estar no reino de Deus, que é paz, justiça e amor no Espírito Santo. É assim que nós temos que viver, crendo que o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, está em nosso espírito, nos guardando, nos fortalecendo e nos guiando por caminhos maravilhosos. Assim é a vida dos eleitos de Deus quando este corpo fraco e carnal tombar, quando morrer. Assim é. Leia 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Veja o que o apóstolo dos gentios disse, pelo Espírito da graça, a respeito desse assunto. Pois sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. Oh, glória a Deus! Assim é. Quando esse corpo se desfizer, quando nós tombarmos, quando esse corpo que não, essa carne que não tem conserto, essa carne que veio com defeito de fabricação, se desfizer, aleluia, louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, nós temos o nosso tabernáculo eterno, espiritual, celestial, juntamente com o nosso Pai. Pois a nossa pátria não é neste mundo terreno. Veja o que o apóstolo também disse em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eles aguardavam. Nós, o Espírito, o tabernáculo espiritual já foi estabelecido. Então, o Cristo, o ressuscitado, ele já habita em nosso espírito. É isso que tem que entender, tem que respeitar a época, tem que respeitar para quem eram os destinatários de Paulo naqueles dias. Eram os filipenses. Ali não havia ocorrido o juízo de Deus ainda. Não havia sido estabelecida a Nova Jerusalém. O tabernáculo terreno, o templo em Jerusalém, o terreno, ainda estava de pé. Quando veio o juízo, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Pois a nossa pátria está nos céus. Olha o que Paulo já dizia. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, quando a pessoa morre, quando o corpo dela morre, ela sendo uma eleita de Deus, o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus, como está em Eclesiastes capítulo 9. O espírito volta a Deus. E ele é, lógico, aí é transformado. Tem o corpo carnal e o corpo espiritual celestial, que é espírito. Então, Paulo e os irmãos daquela geração aguardavam a salvação que viria no ano 70. Nós, que nascemos depois da parousa, depois da vinda do Senhor, depois do juízo de Deus, já estamos salvos no Espírito. Amém? Graça e paz. Vou encerrando por aqui. Espero que essa mensagem tenha sido útil e se foi, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Vamos levar a mensagem da maravilhosa graça aos nossos irmãos eleitos que estão por aí sendo tosquiados, enganados e estão sendo escalpelados pela religião. Amém? Graça e paz. Até a próxima, se Deus assim permitir.